Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quero saudar todos vós aqui presentes, saudamos também aqueles que agora acompanham-nos através dos meios de comunicação e peçamos ao Senhor nosso Deus a graça de celebrar com coração contrito e humilde esta Santa Eucaristia. E para isso, humildemente peçamos então ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, a rainha de Sabá ouviu falar na fama de Salomão e veio experimentá-lo com enigmas. Entrou em Jerusalém com um numeroso séquito, camelos carregados de perfumes, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ao chegar à presença de Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha na mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, e não houve nada de obscuro que o rei não pudesse esclarecer. Vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, o palácio por ele construído e as provisões da sua mesa, as instalações dos seus oficiais, o serviço e as vestes do seu pessoal, os seus copeiros e os holocaustos que oferecia no templo do Senhor, ficou maravilhada e disse ao rei: realmente era verdade o que ouvi dizer no meu país acerca de ti e da tua sabedoria. Eu não quis acreditar no que diziam, antes de vir e ver com os meus olhos, mas de facto nem sequer me tinham dito a metade.
Tu excedes em sabedoria e opulência a fama que chegara aos meus ouvidos. Felizes os teus vassalos, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te manifestou a sua benevolência, colocando-te no trono de Israel. É pelo eterno amor que dedica a Israel que o Senhor te fez reinar, para exerceres o direito e a justiça. Por fim, ela deu ao rei 120 talentos de ouro, abundantíssimos perfumes e pedras preciosas. Nunca se viram tantos perfumes como os que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor. A boca do justo proclama sabedoria. A boca do justo proclama sabedoria. Confia ao Senhor o teu destino e tem confiança que Ele atuará. Fará brilhar como a luz a tua justiça e como o sol do meio-dia os teus direitos. A boca do justo proclama sabedoria. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua proclama a justiça. A lei de Deus está no seu coração e não vacila nos seus passos. A boca do justo proclama sabedoria. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é o seu refúgio no tempo da tribulação. O Senhor os ajuda e defende, porque nele procurará o refúgio. A boca do justo proclama sabedoria.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou de novo para junto de si a multidão e disse-lhes: Escutai-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus, ao deixar a multidão, entrou em casa, os discípulos perguntaram o sentido da parábola. Ele respondeu-lhes: Vós também não entenderdes? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no coração, mas no ventre, e depois vai parar à fossa. Assim Jesus declarava: puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior dos homens é que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acolhemos as palavras de Jesus, palavra que vem sempre para ajudar-nos a cada dia a viver melhor e fazer a vontade do Senhor. Não podemos esquecer que Jesus veio a este mundo para nos libertar e para nos salvar. Então o Senhor continua também a convidar-nos a poder estar junto de si e convida-nos a compreender aquele que nos diz, sobretudo no Evangelho de hoje: procurai compreender. Esta palavra desse Evangelho toca-nos com certeza, sobretudo no tempo que estamos a viver. Lembremos que quando Jesus, no seu tempo que esteve aqui, naquela altura, existia um pensamento muito forte entre as pessoas, principalmente entre os judeus, é lógico. Um pensamento e, ao mesmo tempo, que feria a tantos na prática. Era qualificar o que era puro e o que era impuro. Então, diante dessa mentalidade instaurada naquela altura, tanto o contato com as pessoas como também nos alimentos, Jesus vem para desmitificar, para dizer que tudo é puro. O que torna impuro são os próprios homens e aquilo que sai do coração do homem. O que torna o homem impuro não é o que está fora, não é o que entra, mas o que sai, é o que nos diz Jesus. Então as coisas do mundo não são impuras em si mesmo. Deus as criou para o nosso bem. Tudo o que Deus fez, está lá no livro do Gênesis, dizer, e Deus fez isto e era muito bom. Devemos tomar, com certeza,
a devida preocupação, o devido cuidado, para não também mentalizar na nossa vida, qualificando as coisas também nos dias de hoje, do que é impuro e do que não é impuro. Para a comunidade cristã, para os discípulos de Jesus, não há nada que seja impuro, a não ser mesmo aquilo que nós acabamos de escutar do Santo Evangelho, que sai de dentro do nosso coração. Jesus sempre teve essa preocupação de ensinar os seus discípulos e ensinar todos aqueles que iam ao seu encontro, ensinando em parábolas. Mas Jesus chama a atenção aqui dos discípulos nesse Evangelho por dizer: até mesmo vós não compreendeis? Jesus chama-nos também a atenção para escutar a sua palavra e compreender o verdadeiro sentido. Como filhos de Deus muito amados, discípulos do Senhor, devemos colocar nele a nossa prontidão e confiança, e não nas coisas, e não nos alimentos, e não nas pessoas. Todas as coisas que Deus fez foram muito boas, como acabei de dizer. E sabemos que muitas vezes, ao longo da história e ainda hoje, continua-se tantos a oferecer honras a Nosso Senhor. As honrarias, as orações, as eucaristias. Pode ser também aplicar-se ao grande número que muitas vezes o profeta pode olhar e dizer para nós, de uma forma de censura. O próprio Jesus vai dizer também que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É aqui que entra uma frase que deve chamar-nos a atenção. Diante da nossa vida, diante dos nossos propósitos e objetivos, diante da nossa vivência de fé, qual é o verdadeiro culto que eu presto a Deus? Deus queira com certeza que não seja apenas fruto do nosso dever diário, mas que possa realmente brotar do nosso coração o verdadeiro louvor e as honras que devemos e prestamos a Deus, para que o nosso culto não seja vazio, de oferecer a Deus os nossos louvores apenas com os lábios, mas o coração está longe dele. É aí que vai aparecer e manifestar-se aquilo que torna o homem impuro. Somente o homem que está com o coração longe de Deus é capaz de ser invejoso, é capaz de praticar a injustiça, é capaz de praticar toda e qualquer espécie de maldade e tantas outras que nós ouvimos qualificado aqui por Jesus. Somente o coração que não é vigilante e que realmente está longe de Deus é que é capaz de mostrar-se impuro, aquilo que realmente o homem é quando está longe de Deus. Nós ouvimos também na nossa leitura primeira, belíssima leitura, e com certeza devemos refletir, justamente porque o rei Salomão, esses dias estamos a acompanhar as suas experiências na fé com Deus, as suas ações, e aqui nós vemos que o seu reinado tornou-se famoso, assim como o seu nome, e o reino de Israel, com certeza. Criou-se uma grande fama a ponto de tantos reinos distantes também qualificar o reino de Salomão como um reino grandioso. E aqui nós vemos nessa leitura esse encontro da rainha de Sabá, que vai ao encontro do próprio rei Salomão para ver com os próprios olhos aquilo que ela ouvia dizer, ouvia falar. Como era esplendoroso
o reino de Israel e tudo aquilo que Salomão realizava. E nesse encontro, como demonstramos aqui, vimos, né, é um encontro de reconhecimento, não somente da rainha de Sabá, mas também por todos os reinos que existiam naquela altura. Um reconhecimento do poder e da sabedoria de Salomão e do reino de Israel. Então, o reconhecimento de Israel era ao mesmo tempo o reconhecimento da grandeza de Deus. Como é bonito nós vemos que quando a rainha de Sabá depara-se com tudo aquilo que os seus olhos veem, ela mesma vai dizer: não tem nada a ver com aquilo que me diziam, é muito mais além. Felizes os teus servos, felizes aqueles que trabalham contigo. E o mais bonito ainda é ela dizer: bendito seja o Senhor teu Deus. A grandeza de Deus realizada através de Salomão manifestou também na rainha de Sabá a alegria e o reconhecimento desse grande Deus. Por isso é que, claro, a visão que muitos tinham naquela altura justamente era olhar as grandezas e associá-las ao Deus único e poderoso, o nosso Deus. Por isso, um reconhecimento muito importante de poder ver que todos os reconhecimentos que ali se tinham do poder e da sabedoria de Salomão e do reino de Israel também é um reconhecimento da grandeza de Deus. Então esse encontro, meus irmãos, também com Salomão, serviu para Jesus muitas vezes utilizar certas frases, uma vez que Salomão impregnou-se também na vida do cotidiano dos judeus. Jesus vai também usar de Salomão para dizer: olhai as aves do céu, olhai as flores do campo, nem elas, para dizer que nem Salomão vestiu-se igual às flores do campo, para poder dizer em quem nós devemos colocar a nossa confiança. Também o Senhor usou desse encontro da rainha de Sabá, a rainha do sul, para dizer que a rainha se levantará contra esta geração, porque Deus é muito maior do que Salomão. E aí a rainha do sul se deslocou distante para poder ir ao encontro de Salomão, como dissemos aqui, para ver a sua sabedoria e o seu poder. Mas Deus, meus irmãos, é muito maior e faz coisas muito mais grandiosas do que Salomão. O que aprendemos com a nossa liturgia, com certeza, para olhar a ação de Deus na história, olhar tudo aquilo que Ele manifestou naqueles que Ele escolheu, naqueles que colocou à sua frente. Então nós olhamos a grandeza e a sabedoria de Salomão também como convite a cada um de nós. De não, é claro, admirar a sabedoria por si dele, mas quem o deu? É Deus quem dá a verdadeira sabedoria. É Ele que dá o discernimento. Que cada um de nós possa aprender a também nas nossas orações pedir esta sabedoria, o discernimento que é da vontade de Deus, para podermos melhor gerir a nossa vida de fé, assim também com a nossa caminhada de vida cotidiana. Deus faz sempre grandes coisas, sobretudo para manifestar o seu amor pela história e a todos aqueles que querem acolher. Então Jesus, nesse Evangelho de hoje, também questiona-nos, questiona a nossa capacidade de compreender a sua palavra, a capacidade de colocar em prática a sua palavra, sobretudo no contexto que nós ouvimos em relação ao nosso coração, em relação àquilo que é puro, em relação a todo o criado. Jesus, diz o próprio Evangelho, classificou
todas as coisas como puras, porque Deus assim o fez. E aquilo que torna impuro é apenas o coração do homem. Por isso, se sentimos o nosso coração longe de Deus, voltemos para Ele. Se sentimos que a nossa oração é apenas da boca para fora, procuremos o Senhor verdadeiramente, com sinceridade, para que o nosso culto seja verdadeiro, seja uma relação pai e filho, uma relação de amizade com o Senhor que nos ama. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a raiz de todo o bem e de todo o mal está no coração do homem, e não nas coisas criadas por Deus. Peçamos ao Pai que nos faça compreender esta verdade, dizendo: purificai, Senhor, o nosso coração. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos animem os fiéis a purificar os corações e todos se apoiem mutuamente nas suas debilidades. Oremos, irmãos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Para que aqueles que não conhecem o Filho de Deus sejam atraídos pelo testemunho alegre dos que creem e pela maneira como Jesus fala das coisas da vida. Oremos, irmãos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Para que os cristãos, vencidos pelo pecado de imoralidade, de inveja, de fraude ou de adultério, se confessem humildemente e recebam o perdão. Oremos, irmãos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Para que a sabedoria dada por Deus a alguns homens seja posta ao serviço dos mais necessitados e da promoção de um verdadeiro humanismo. Oremos, irmãos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem, no corpo ou na alma. Livre o mundo da pandemia e a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos, irmãos. Purificai, Senhor, o nosso coração. Para que os fiéis desta Assembleia tomem consciência de que no meio de nós está alguém que é maior e mais sábio do que Salomão. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que nos falastes pelo Antigo e pelo Novo Testamento, fazei que vos sirvamos de coração livre e tranquilo, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Nosso administrador Antônio e nosso Bispo José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. Ó sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos frutos abundantes para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Passo agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis.
por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agradeço mais uma vez a vossa presença de celebrarmos juntos esta Eucaristia. Agradecer também àqueles que rezaram conosco a partir das suas casas, através dos meios de comunicação. Acolhamos a palavra do Senhor hoje nessa liturgia dirigida a cada um de nós e peçamos a graça da sabedoria para podermos viver de acordo com a vontade do Senhor e compreender aquilo que Ele nos diz. Recebemos a bênção dEle. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.